E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e a gente inicia agora o curso de Lógica de Programação. Bom pessoal, lógica de programação é a base que você tem para desenvolver qualquer tipo de sistema, para trabalhar com qualquer linguagem de programação e vou até um pouquinho mais. Lógica de programação é muito mais do que só trabalhar como programador, onde você melhora a sua tomada de decisões, você melhora seu raciocínio lógico, você faz com que as coisas comecem a fluir de uma maneira bem diferente ao seu redor. Eu falo e sempre falei pro pessoal que lógica de programação, assim como finanças básicas, deveria ser ensinado na nossa escola, né? E aqui no nosso curso nós vamos utilizar de uma maneira bem simples para trabalhar a lógica de programação. Nós vamos utilizar o HTML e o JavaScript. O HTML, que é uma linguagem de marcação de texto, que eu já tenho um curso aqui no canal especificamente sobre ele. Ele não chega a ser uma linguagem de programação, mas é algo com que a gente possa montar o layout de um site e a gente vai trabalhar com a linguagem de programação JavaScript. A JavaScript em si já é uma linguagem de programação muito utilizada para fazer lógica de front-end, né, para fazer o desenvolvimento front-end, e hoje em dia também, através do Node, a gente consegue trabalhar com back-end com JavaScript. Assim, eu não vou nem me aprofundar no HTML e não vou nem me aprofundar no JavaScript. Vai ser a base dos dois, somente o que é necessário para que a gente possa aprender esses conceitos. Vale mais uma vez aqui reforçar, se você tem essa base de lógica de programação, você vai conseguir desenvolver aplicativo de celular, você vai conseguir trabalhar com linguagens tradicionais como Java ou C, você vai conseguir trabalhar com desenvolvimento web no front, no back-end, você vai começar a ter uma base para começar a pegar e trabalhar mais a fundo com essas linguagens de programação. Bom, sem mais delongas, aqui a gente vai utilizar o Sublime Text para fazer esse desenvolvimento, esse início de lógica. Aqui a gente tem o site que é sublimetext.com. Se você colocar como Sublime Text no Google, já aparece esse site para você. Pode fazer um download tanto para o Mac, que é aqui o que eu estou utilizando, quanto para o Windows, quanto para o Linux, não tem problema. As ferramentas que a gente vai utilizar é o navegador Google Chrome, porque o Google Chrome já dá base para a gente, para que nós possamos fazer o desenvolvimento, e o editor de textos, que a gente poderia utilizar o bloco de notas mesmo no Windows, Notepad, mas aqui como base eu sempre gosto de estar utilizando o Sublime Text, que é um editor de textos voltado para desenvolvimento. Então a gente vai utilizar ele. É só fazer o download, para o Mac é só fazer o download e executar, no Windows é a mesma coisa. A versão dele é gratuita, então às vezes ele aparece um pop-up aqui falando que você está com a versão gratuita, se não deseja comprar o prêmio. Se você desejar pode comprar, se assim for o que você quer encontrar, que é um pouquinho mais de recurso do Sublime, mas eu acabo utilizando sempre ele na versão gratuita. Bom, o mercado de trabalho de programação está em muita ascensão, pessoal. Tem muito trabalho, tem muitas empresas, as startups que eu já cansei de falar aqui no canal, são empresas de inovação e tecnologia, até como empresas tradicionais que agora tem que ter um foco total em tecnologia, estão indo para o mercado procurar programadores. A gente tem as maiores empresas do mundo, como Apple, como Microsoft, como Amazon, que são empresas de tecnologia em si, né, que trabalham em determinados setores, e até empresas crescendo aqui no Brasil, como o Nubank, como a Conta Azul, são empresas focadas em tecnologia, então esse mercado está em muita ascensão, tem muita vaga de trabalho, tá? E aqui a gente consegue, qualquer profissional que esteja disposto a trabalhar e se dedicar, aumentar sempre seu know-how, aumentar sempre suas habilidades, sempre vai ter um espaço garantido no mercado de programação. Tem os níveis, quando você é um programador júnior, um programador pleno ou um programador sênior. Nessas bases você vai aumentando o seu salário, e esse mercado não exige de fato que você tenha um diploma de ensino superior. Se você tem um know-how muito grande nas técnicas em desenvolvimento de site, em desenvolvimento de aplicações web, você consegue se dar muito bem no mercado. As empresas não exigem bem isso. É claro que é sempre bom você ter, porque você na faculdade, além de você ter networking, de conhecer mais pessoas que estão com o mesmo objetivo e fazer
fazer grandes amizades, até amizades de negócios, você vai ter mais know-how para explicar e mais vivência, mas se você for super dedicado, você consegue também se dar super bem no mercado de desenvolvimento, porque não existem tantas distinções. Recentemente mesmo o Google e o LinkedIn em si entraram em comum acordo de que todas as vagas não necessariamente precisa ter um ensino superior. Agora, se você é um bom profissional, é claro que sempre quando você vai fazer uma entrevista de acordo com o seu nível, você vai efetuar um teste dos seus conhecimentos, né? Não é simplesmente uma entrevista de programação, não é simplesmente você chegar lá e falar eu sei fazer isso, não, você sempre vai ser aplicado a um teste. É claro, esses testes, se você tem uma base de lógica de programação, você consegue se dar super bem e entende as técnicas e os requisitos que essa vaga de trabalho está perguntando para você. Então, é isso mesmo que o mercado está focando, mais nas suas habilidades, menos no seu diploma em si. É claro que é ótimo você ter diploma, você ter certificados. Eu sempre peço, falo pro pessoal sempre fazer, que é muito bom. Eu mesmo sou formado, fiz a faculdade em si, e você também pode fazer. Se assim for, se você quiser fazer, eu te motivo para que você faça mesmo, procure uma faculdade e faça de análise e desenvolvimento de sistemas ou de ciência de computação, porque sempre é muito bom. E os cursos também por aí afora, a comunidade de programação é muito grande e a galera sempre está querendo se ajudar. Esse canal aqui mesmo eu já falo bastante de desenvolvimento e de programação de forma gratuita, porque eu quero levar esse conhecimento, o conhecimento que eu recebi, que a maior parte do meu conhecimento foi sempre buscando na internet e aprendendo por conta mesmo. É isso aí, pessoal. Programação é muito bom. Daqui futuramente acredito que a maioria das vagas aí de trabalho, até mesmo vagas que não seja ligada à tecnologia, vai começar a exigir lógica de programação. Então vamos lá, como eu já falei, a gente vai utilizar o Sublime Text e a gente vai utilizar o navegador Google Chrome para fazer o nosso desenvolvimento. Bom, aqui no Sublime Text, primeiro aqui no computador de vocês, vocês vão lá nos meus documentos ou na área de trabalho, no local onde você queira criar uma pasta, onde vai ficar todos os arquivos desse projeto. Eu vou criar aqui no documentos, eu vou escrever aqui o nome como lógica, certo? E aqui no meu Sublime Text, eu vou em File, Open. Lá no Windows provavelmente vai estar File Open Folder. Eu vou dar um Open aqui e selecionar a minha pasta que está nos meus documentos com o nome de lógica. Uma vez que eu selecionei todos os arquivos que eu criar aqui no Sublime, eu vou salvar dentro dessa pasta. A gente vai criar um primeiro arquivo com o nome de index. Para isso a gente vai dar aqui um file new file, né, que eu acabei de dar. Depois a gente vai dar um save, file save. E aqui a gente coloca como index.html. Esse arquivo com o nome index.html, index é porque é um arquivo inicial do projeto e .html é a extensão que a gente dá para desenvolvimento de site, para sites em si, né, ou para toda a linguagem HTML que a gente cria um arquivo, a gente utiliza a extensão .html. Beleza? Nós vamos começar aqui com uma estrutura básica de HTML. Se você está utilizando o Sublime, você vai conseguir fazer de uma forma bem rápida, que eu vou mostrar para vocês, que vai ser a base que a gente vai utilizar. Clicando em HTML, ele já pergunta, o Sublime em si é bom, essa é a diferença da gente fazer com o editor de textos normal e a gente fazer um editor de textos voltado para desenvolvimento, porque se a gente, quando colocou HTML, deu um Enter, ele já vai dar toda a estrutura de uma página HTML voltada para o HTML5, que é a principal versão que a gente tem hoje do HTML e a última versão que a gente se trabalha. E basicamente, programação é o que eu falo sempre que chega mais perto da magia, que a gente escreve textos e através desses textos nós conseguimos gerar coisas muito grandes, conseguimos gerar sistemas, conseguimos fazer administrações de empresas em si, criar softwares, criar jogos, é tudo digitando código. E a estrutura base do HTML, se você utiliza pelo Sublime, apareceu o HTML, deu um enter, ele já aparece. Se não, é só digitar isso daqui mesmo, doctype HTML. O HTML abre um head aqui, isso aqui é um corpo básico de HTML. Aqui a gente indica que estamos trabalhando com HTML. Eu vou digitar aqui para vocês, tá? Então é doctype. Aqui do lado a gente coloca HTML. Aqui a gente tem no HTML as tags em si, esse menor e maior. Quando a gente desenvolve e coloca no HTML, são as tags que a gente trabalha. Eu vou colocar outra tag aqui indicando que é um HTML, certo?
E toda tag que eu abro, eu fecho. Algumas tags têm uma exceção em si, como o próprio doctype, que não precisa ser fechado, que ele já vai aqui direto. Mas, por exemplo, aqui para fechar uma tag, eu coloco o menor, coloco o nome da tag, que no meu caso é HTML, e depois eu coloco uma barra para fechar, beleza? Depois eu vou dar um tab aqui. O tab é uma coisa muito importante que a gente tem na programação, ou você poderia dar espaço, que é a indentação. A indentação é quando a gente organiza nosso código. Quando nós somos programadores e estamos trabalhando com programação, é importante que a gente tenha um código limpo, um código que qualquer pessoa, qualquer outro programador que bata o olho já entenda o que está acontecendo, e a indentação é algo de extrema importância para que a gente possa ter essa manutenção dentro do nosso código. Como exemplo, tem linguagens como a própria Python, que é uma linguagem de programação. Se o código não estiver indentado, ou seja, se o código não estiver organizado da maneira correta, ele não funciona, mesmo se tiver com a estrutura correta. Então por isso que a indentação é muito importante. Agora que a gente vai abrir um head, certo? O head em si, em inglês, o HTML e até mesmo o desenvolvimento de software, a lógica de programação, vocês vão perceber que é muito em inglês. Você pode, se você não tem conhecimento de inglês, você pode aprender em conjunto, muitas pessoas fazem isso. Conforme vão aprendendo a desenvolver, vão aprendendo a lógica de programação, vão aprendendo também o inglês. Aqui nesse head vai ser o nosso cabeçalho. No head é quando a gente conversa diretamente com o nosso navegador. E para isso a gente vai colocar um title, certo? Vou abrir uma tag escrito title, que seria o nosso título da página. Depois eu tenho que fechar essa tag. E o nome vai ser lógica de programação. Bom, depois que eu fiz o HTML, fiz a tag head, eu vou abrir a tag body, que vai ser o corpo da nossa página, certo? Eu abri uma tag e depois fechei uma tag. Lembrando, pessoal, é só ir copiando o que eu vou passando e conforme, se você ainda não teve nenhum contato com programação, é só ir copiando isso daqui dentro do Sublime Text e ir salvando, que a gente vai conseguir chegar nos resultados esperados, beleza? Salvei aqui depois que eu fiz o body e aqui, o que a gente pode fazer, aqui dentro do HTML, para que a estrutura fique correta, ele não entende que a gente está utilizando acentos, que nem o português ele tem muito acento, né? Tem acento no lógico, na programação em si. Para que ele entenda que os acentos são de maneira correta, a gente abre uma tag chamada meta. E no meta a gente utiliza o atributo. Os atributos são quando a gente vai colocando novas funções para essa tag. A gente vai utilizar o char7. E o UTF-8 seria para que ele identifique que a gente está utilizando uma configuração do nosso site, da nossa página, e ele vai começar a entender que nós estamos utilizando aqui acentos. Depois eu vou fazer um teste com e sem essa tag do char7. Isso é basicamente alguma estrutura básica que a gente vai utilizar no HTML. A gente não vai mais muito a fundo do que isso, somente algumas coisinhas que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Como eu falei, se o curso não é focado especificamente no HTML nem no JavaScript, é mais focado em lógica de programação. E essa base, essa estrutura é muito importante para que você aprenda indentação, para que você aprenda as tags, a como que funciona a programação em si, de ir escrevendo esse código. Então isso aqui é tudo importante, tá certo? Beleza? Agora, depois que a gente escreveu essa parte aqui dentro do index.html, né? Vamos ver como é que tá ficando. Para isso eu vou abrir aqui o meu Finder, no caso você vai até a sua pasta aí no Windows, e vou abrir a pasta lógica, e vou dar 2 cliques aqui, ele já está como Google Chrome, eu poderia também clicar e arrastar para o Google Chrome, tá? Ou se ele já está, o seu navegador já está pré-configurado como padrão no seu computador, clicando 2 vezes no arquivo HTML ele já vai aparecer. A única coisa que a gente mudou aqui, se vocês prestarem atenção, e conversamos nessa tag head, que é quando a gente começa a conversar com o navegador em si, é o lógica de programação, ele já entendeu a acentuação. Se eu tiro a acentuação aqui, o Google Chrome pode ser que seja um navegador super recente e ele já entenda que a gente está utilizando ali a acentuação. Não, ele não entendeu, olha como que ele ficou, tá vendo? Aqui no HTML em si, se a gente tira essa tag aqui, char7, ele não entende que nós estamos utilizando os acentos. Beleza?
No title agora, a primeira coisa que a gente vai fazer com programação, aqui dentro do body, tá? Nós vamos utilizar a linguagem JavaScript. Para isso, basta, a JavaScript é uma linguagem de programação que faz a comunicação direta com o navegador, e é muito simples da gente estar trabalhando, não precisa instalar nada, tendo o Google Chrome ou tendo o navegador, a gente já começa a utilizar o JavaScript. Para isso, a gente vai abrir a tag chamada script, ele já aparece aqui, quando a gente clicar um Enter, ele aparecendo o script dentro do Sublime, ele já aparece que o type é text JavaScript. Eu vou dar um Enter para ficar na mesma indentação aqui, toda tag que abre, toda tag que fecha na mesma indentação. E é uma tradição que a gente fala, que a gente faz quando está aprendendo a lógica de programação. É todo processo que a gente faz com uma linguagem de programação, nós começamos com um Hello World. E para isso, dentro do JavaScript, a gente vai utilizar uma função que faz a escrita direto no HTML. Existem dois mundos que a gente está trabalhando aqui, o mundo HTML e o mundo JavaScript. Tudo que é HTML vai ficar aqui no body, e tudo que é JavaScript, ele fica dentro da tag script. Mas a gente consegue comunicar um com o outro. Para isso, nós utilizamos aqui, ó, eu dou da tag que eu abri de script, eu dou um tab e coloco document.write. Em inglês seria traduzido escrever dentro do documento. Eu vou abrir uma aspa simples, tá certo? Ou poderia abrir duas aspas duplas. Na linguagem de programação, vocês vão ter bastante contato com isso, a questão das aspas simples, aspas duplas, que serve para quando a gente está utilizando uma função, colocar algum tipo de atributo. E no caso do atributo, que seria algo que a gente coloca dentro da função, seria um parâmetro, a gente viu o atributo aqui direto na tag e a gente vai ver o atributo direto aqui no script. No document.write a gente vai colocar um hello world, que seria o mundo. Toda vez que você vai trabalhar com uma programação, para que você tenha sorte e tenha bastante sucesso dentro da linguagem, deve-se começar com um Hello World, é uma tradição muito antiga que a gente fala entre os programadores. Bom, depois eu vou atualizar aqui, ele já aparece Hello World, eu fiz uma tag aqui diretamente no JavaScript e fiz a comunicação com o HTML e a gente utilizou a nossa primeira função, que seria o document.write aqui dentro do JavaScript, beleza? Para a aula de hoje é só, a gente viu uma introdução basicamente do que é o mundo de programação em si, de quantas possibilidades que ele pode nos gerar, e nós começamos a trabalhar já com HTML e com JavaScript e já criamos a estrutura para todas as outras aulas que a gente vai trabalhar, beleza? Se você gostou, não deixe de deixar o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!